Quando eu costumava fazer seminários sobre como se tornar um campeão, eu sempre perguntava às pessoas o porquê elas queriam ser um campeão ou o que queriam alcançar, e por que estavam treinando. E se um cara levantasse e falasse, bem, eu quero treinar porque acho que consigo ficar musculoso. Ou falasse, eu sinto que tenho o tipo de definição, então talvez eu possa realizar uma competição de fisiculturismo. Eu respondia, sente-se, porque se você pensar assim, você será um perdedor e nunca vai conseguir. Você tem que levantar e dizer, eu quero ser um campeão, e eu vou fazer o que for preciso, quantas horas forem necessárias, praticar as poses e tudo o que for necessário. O que for preciso, eu farei. Essa é a resposta que eu quero ouvir. Você pode identificar imediatamente aqueles que ficarão instáveis e ficarão para trás, e não irão até o fim. E aqueles que estão com muita fome. E você tem que desenvolver essa fome. Você tem que criar uma meta, seja ela qual for, uma meta de curto prazo e uma meta de longo prazo. Você tem que correr atrás. Se você não correr e não acreditar, quem vai então? Experimentar músculos doloridos e dor, e depois continuar e continuar. As últimas 2 ou 3 ou 4 repetições é o que realmente faz o músculo crescer. E essa é a diferença entre ser um campeão e não ser. Se você conseguir superar esse período de dor, será um campeão. Se você não consegue superar, esqueça. E é isso que falta à maioria das pessoas, é ter coragem. A coragem de fazer e apenas dizer, vou superar isso e não me importo com o que aconteça. Pode doer, e você pode cair. Eu não tinha medo de desmaiar na academia, porque sei que poderia acontecer. Eu já vomitei muitas vezes durante o treino, mas não importava porque valia a pena. Todo mundo tem problema com o tempo, mas o dia tem 24 horas, e dormimos 6. Eu sei que alguns acham que precisam de 8 horas de sono. Bem, eu diria para dormir um pouco mais rápido, porque de qualquer forma, acabamos tendo 6 horas de sono. São 24 horas disponíveis, então agora você tem 18 horas disponíveis para o seu trabalho, sua família, seus hobbies, e também aprender algo novo ou fazer algo novo. O que pode ser facilmente aprender um novo idioma, ou ler um livro toda semana. Se você quer mudar seu corpo, você vai usar essa hora disponível e dizer, vou treinar 1 hora todos os dias. Portanto, para a maioria das pessoas isso é um grande desafio, mas é totalmente factível. Porque é o tipo de coisas que fiz quando vim para os Estados Unidos. Eu ia para a escola, trabalhava na construção, treinava 5 horas por dia, e estava tendo 4 horas de aulas de atuação. Eu estava fazendo todas essas coisas e queria ter certeza de que, às 24 horas por dia, que não perdi 1 hora. Essas horas eram preciosas demais. Eu só quero dizer às pessoas, para que não me venham falando que tem dificuldade ou que não tem tempo. Você tem tempo, você faz tempo. Eu tive essa necessidade de vir para a América, quando comecei a aprender sobre a América, aos 10 anos. Com as aulas de geografia, aprendi sobre a América e sobre outras coisas. E eu vi as primeiras fotos, eu me lembro, havia fotos no livro didático. Mas também assistimos a um filme que foi exibido em sala de aula, sobre a Golden Gate Bridge e o Empire State Building, e as rodovias de 6 pistas. E eu sempre me perguntei o que estava fazendo lá na Áustria, com aquelas pequenas estradas. Eu queria vir para cá e fazer parte disso. E assim, sempre tive essa vontade de ir para os Estados Unidos. Porque naquela época não era comum você comprar passagem, ninguém podia pagar. Então, eu tinha que realizar algo grande, que me levasse aos Estados Unidos. Foi quando li sobre um cara de Reg Park, que ganhou o Mr. Universo 3 vezes, e depois se tornou uma estrela nos filmes de Hércules. Ele estava nos filmes da Itália, depois nas filmagens de Hollywood. Eu senti que esse poderia ser o meu ingresso. Eu deveria me tornar o Senhor Universo, eu deveria me tornar um segundo Reg Park, e claro, ninguém realmente acreditou. Meus pais achavam que eu era totalmente louco, mas acho que meus pais realmente achavam que havia algo terrivelmente errado em ser tão motivado. Porque eu chegava em casa na hora do almoço e, em vez de almoçar, fazia 200 abdominais, e à noite, ia ao estádio levantar pesos. Eu chegava em casa às 10 horas e continuava levantando pesos. Então foi uma loucura. No exército, eu continuei a levantar pesos, não importava como fosse o treinamento e quão difícil era.
E quando o treinamento era básico, eu sempre levantava pesos depois. Acho que o mais importante é ter uma visão muito clara de onde estamos indo, um objetivo, saber aonde vamos. Porque você pode ter o melhor barco do mundo, você pode ter a melhor linha de cruzeiros, mas se o capitão não souber para onde ir, aquele navio atravessará o mundo e entrará no mar e nunca acabaria em lugar nenhum. E é exatamente assim na vida real. Se você não tem um objetivo, se você não tem uma visão, você apenas se move e não será feliz. Por isso é tão importante ter essa visão. Eu criei essa visão na Áustria, porque eu cresci depois da Segunda Guerra Mundial. A Áustria, junto com a Alemanha, perdeu a Segunda Guerra Mundial. E o problema era que todo mundo estava tão deprimido por ter perdido a guerra, que havia alcoolismo por toda parte. E, é claro, depressão. Era uma situação econômica terrível. Tinha fome também, era um país muito pequeno e apertado. Sentia como se quisesse sair dali, e queria escapar. Eu realmente não conseguia me ver trabalhando lá e ficando lá. Trabalhar em uma fábrica, trabalhar em uma fazenda, ou mesmo seguir os passos do meu pai e virar policial. Eu não conseguia ver isso, mas era o que meus pais queriam que eu fizesse. Mas não foi isso que eu fiz. Essa era a visão dos meus pais, mas não minha. Você tem que trabalhar muito. Se você acha que pode conseguir algo especial e ser o melhor do mundo, e você pode fazer isso sem trabalhar, então está cometendo um grande erro. Porque não importa o que eu fiz, se foi fisiculturismo, ou atuação, ou se foi político, sempre foi preciso muito trabalho. É preciso trabalhar muito e fazer muitos sacrifícios. Se você não está disposto a trabalhar duro, esqueça. Essa é outra regra muito importante. Não tenha medo de falhar, porque se você tem medo de falhar, então você está sempre se segurando. Porque você tem medo de que mesmo que dê tudo de si, acabar falhando. Bem, no levantamento de peso aprendemos isso muito rapidamente. A única maneira de quebrar um recorde é se você estiver disposto a falhar. É quando você ganha peso. Você tenta, às vezes não consegue levantar. O que já aconteceu comigo muitas vezes, mas eventualmente, quando você treina duro o suficiente, chega uma hora em que você vai conseguir pegá-lo. Portanto, não tenha medo de falhar. Afinal, o quão baixo você pode cair?